Certeza? Tem certeza, Vini? E aí, foi? A gente está sendo bloqueado pelo microfone em alguns enquadramentos. Fala aí, meu bom, aqui é o João Vitor da Superboss e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, nosso Handcast. E hoje eu tô muito bem acompanhado pelo meu grande amigo Marcos Lira. Marcos que até hoje tá salvo no meu celular como Marcos Quiroprata do Diego, Sim. apesar de hoje não ser quiroprata só do Diego, né? Conheci Sim. ele através do meu outro grande amigo Diego de Matos, né? Diego Medeiros de Matos, grande parceiro, que foi durante muitos anos da Superboss. E, Marcos, primeiro, antes pra gente poder, pra galera que não te conhece, Sim. poder entender melhor o que você faz e qual a importância do que você faz, me descreve um pouco melhor pra galera qual é o teu trabalho hoje, qual é a tua função e o que você faz aí na vida das pessoas. Então, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra, cara, Prazer estar aqui é meu. falando com vocês. E, pessoal, é o seguinte, eu costumo sempre falar que o meu trabalho ele é diferenciado da fisioterapia convencional, né? Eu faço uma abordagem, João, um pouco holística, né? Então, quando eu falo que o meu trabalho ele é diferenciado, haja vista que eu possuo um equipamento aqui no Rio de Janeiro, que é a mesa inversora, uma mesa de tração. Né? Eu tive o prazer de conhecer ela. Sim. Cara, assim, os efeitos, eles são... O paciente ele já sente o efeito de imediato. Em uma única sessão, o paciente ele já sente ali um conforto, um alívio ali da coluna, principalmente para ajustar postural, né? A gente percebe aí que as pessoas têm um hábito incorreto de sentar O tempo todo. e toda hora a gente vê essas alterações acontecendo na nossa coluna. E aí eu sou especialista em terapia manual. Dentro da própria fisioterapia, muitas áreas durante muito tempo foram negligenciadas. Então, quando eu falo em especialista em terapia manual, eu vou jogar para a massoterapia, né? Então, é manipulação de tecido mole. Aí a gente pensa em fáscia, músculo, ligamento. Então você faz um ajuste ali naquela pessoa e depois você usa os procedimentos dentro da fisioterapia. Agora, você que está me acompanhando aí, eu não acredito em tratamento isolado. Eu acredito sim num tratamento que possa ser... você faz um mix ali das técnicas. Na base, né? Começa a trabalhar as bases, cada necessidade da pessoa. Isso. Que é o tratamento integrado, né? Por que isso? Para que você tenha um bom funcionamento do teu sistema músculo-esquelético, a parte manipulativa, e que você também tenha um bom funcionamento da parte neural. Então, a fisioterapia ela é uma ciência, Sim. entendeu? Então... É uma coisa bem importante você citar isso, porque Sim. Pra galera mais jovem, tá? Pra molecada aí, millennial, que de repente não tá ligada nisso, porque você pensa assim, não, uma postura e tal. Sim. O pessoal fala muito do quanto que é importante você cuidar da tua postura, mas não tem esse efeito em mim. E eu pensava muito assim. Sim. Eu com 21, 22 anos, dando-se a minha postura, tava na faculdade de informática lá, todo torto, todo dobrado no meio. Quando você vai chegando perto dos 30, quando você chega nos 30, quando você passa dos 30 anos de idade, você começa a sentir a diferença. Primeiro, é a diferença. Eu não cheguei naquele ponto ainda de sentir falta, né? Ai, caraca, tô horrível, né? Como o pessoal fala, como a galera mais velha às vezes fala. Sim. Nossa, você vai se arrepender de não ter tido uma boa postura durante a sua vida, vai pagar caro por isso. Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu já tô num ponto hoje com 31, indo fazer 32 agora em abril. Sim. Eu já tô num ponto em que, cara, faz uma diferença tão grande.
Faz uma diferença tão grande no teu trabalho, no teu dia a dia. Sim. Eu já estudava um pouco a postura, a questão mesmo de postura, sim, por causa de todo o meu trabalho com desenvolvimento masculino. E o cara se mostra mais confiante quando ele tá com o peito mais aberto, quando ele tá com o ombro mais aberto, exatamente, quando ele tá mais para fora. Ele coloca uma postura mais confiante, a voz sai melhor, a voz sai muito melhor. No geral, tu tem uma autoconfiança maior. Conforme eu fui começando a trabalhar cada vez mais em casa e cada vez mais aqui no YouTube Space também, eu gravava muito na rua. E uma coisa que eu quero voltar a fazer, né? Gravava muito na rua, gravava muito em pé, gravava muito andando. Conforme eu fui começando a trabalhar mais aqui no YouTube Space, trabalhando mais sentado, tá gravando a maior parte das vezes sentado, tanto aqui quanto nos outros estúdios. Quando eu tô trabalhando também, muitas vezes trabalhando sentado, trabalhando num telefone, num WhatsApp, ou trabalhando num computador, editando vídeo, ou produzindo página, ou criando coisas para o meu negócio, eu fui começando a perceber o quanto que fazia essa diferença. Né? E eu só vejo a galera gamer, pessoal aí de esportes, a galera de esportes virtuais, que eles literalmente têm todo um cuidado com o equipamento para eles poderem ter uma postura para ficar sentado, porque eles ficam sentados 18 horas por dia. Imagina, muito tempo. Imagina o cuidado que a pessoa tem que ter com isso. E daí eu comecei a perceber isso. Isso foi engraçado. Teve uma época que eu tava começando a trabalhar muito em casa. Tava trabalhando muito em casa. Sim. E daí eu ganhei uma mesa, que era uma mesa de ficar em pé. Sim. E daí eu comecei a usar de vez em quando a mesa em pé, ou então a mesa sentado, então em pé, ou então sentado e tal. Era ótimo quando eu podia pegar e simplesmente pegava o meu café e já de manhã eu já trabalhava em pé durante o dia, funcionava muito bem. Depois eu botava pra... O que aconteceu? Essa mesa quebrou. Tipo, quebrou o encaixe, pá! E só fica numa posição só que é mais baixa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar ela só para trabalhar e olha que doido. Eu acordava, eu sentava na cama e eu já puxava a mesa para cá e já começava a trabalhar sentado na cama. Daí como? A cama mole, né? Porra, aí a coluna... Ficava como? E daí o dia não rendia. O dia simplesmente não rendia. Eu não conseguia fazer as coisas. Eu ficava só vendo vídeo no YouTube, eu ficava lento, eu ficava mole, eu ficava coisa... Não, peraí. Vamos deixar o computador na mesa de trabalho, vamos deixar o computador na escrivaninha e vamos usar isso daqui só para documento, ou para ver um vídeo, ou para ver uma Netflix, alguma coisa. Claro. Porque começou a fazer uma diferença muito grande. Então, assim... Além da questão óbvia de saúde, o que mais que dá para perceber essa diferença quando a pessoa começa a cuidar melhor da postura? Eu costumo falar, João, o seguinte, a pessoa, não adianta ela ir uma única vez lá ao quiropracta, ao fisioterapeuta e não voltar nunca mais. O corpo ele precisa criar memória. Um pequeno esporro aqui. Sentindo um pequeno esporro aqui. Ele precisa criar memória, né? Então esse lance aí de você ajustar ali a cadeira, o banco, a mesa, isso é muito importante. Eu vou te contar aqui um caso onde um advogado ele me contratou e ele falou assim para mim: Marco, eu tô com umas dores no meio das minhas costas, preciso que você manipule, use a quiropraxia. E aí eu passei uma tarde lá no escritório observando como é que estava a parte da ergonomia, postural desse paciente. E aí eu falei assim para ele, depois ele queria me bater, porque eu falei assim para ele: olha, o grande problema aqui é esse teu bloco. O cara usava um bloco que era muito pequeno. Eu falei assim: aumenta o bloco, diminui essa... O bloco de anotações. De anotações, exatamente. Forçava ele a ficar... Forçava ele ficava aqui. Parecia que tava colando na escola. Exatamente. E eu falei assim: cara, diminui esse bloco, aproxima um pouquinho para você que essas dores aí provavelmente vão melhorar. E depois de uma semana ele me ligou, ele falou assim: cara, essa dica aí que você me deu foi importantíssimo. E melhorei, enfim, agora tenho uma qualidade de vida melhor. Agora, quando as pessoas elas me procuram para fazer tudo isso que eu estou te falando aqui, o paciente ele tem que passar por uma avaliação. Você só sabe corrigir aí as posturas, essas dores, essas alterações, mediante uma boa avaliação. Tá? Se você sabe avaliar, você sabe tratar um paciente. Agora, quando eu falo em relação à avaliação, João, a gente precisa esmiuçar um pouco mais essa avaliação.
Muito se fala Entender o que está acontecendo exatamente, na coluna da pessoa. Para entender se realmente é um caso ali da mecânica da coluna. Será que não é alguma alteração visceral, né, hormonal, que está interferindo? A gente precisa esmiuçar um pouco mais essa avaliação. Que foi o que você fez comigo quando eu visitei o seu consultório. Exatamente. Em Copacabana recentemente. Você pegou, fez aquela coisa com as bolinhas, com o negócio fazendo... Sim. Você vai meio que um mapa, né? De como que tá a coluna da pessoa. Inclusive, você tem até que voltar para pegar essa avaliação. E aqui é Verdade. o seguinte, essa avaliação que eu fiz aqui, Luiz Vol, que é uma avaliação que eu vou mapeando todo o corpo para fechar um diagnóstico. E aí eu consigo ver se as estruturas estão bem verticalizadas, se estão bem alinhadas, se ele tem alguma assimetria no tronco, saber da onde vem essas alterações aí, essas dores. Por exemplo, ele sente ali um desconforto na lombar. Vou dar um exemplo. Será que essa dor, ela realmente é na lombar? Será que a lombar Será não é que só... não é reflexo? Será que não é só uma vítima lombar? Será que o grande problema não é uma falta de ativação no glúteo? Pode ser. Estudos mostram isso. Alguns estudos já afirmam que por falta de ativação da musculatura ali do glúteo, você pode ter uma compensação na lombar. Olha que coisa interessante. E aí, Jô, eu vou um pouco mais além. Eu costumo falar o seguinte, que a regra... O Arnaldo fala que a regra é clara. né? Clara. Aqui a regra é simples, quase que não sai. A regra é simples pelo seguinte: se você perde falta de mobilidade no tornozelo, você pode gerar uma dor no joelho. A falta de estabilidade no joelho, você pode gerar uma lombalgia na região da coluna. Então a regra é simples. Eu tive exatamente isso no Muay Thai. Eu lembro bem que eu tive que parar, tô até já agora melhor, já tá razoavelmente consertado aí. Sim. Não posso voltar com a carga que eu tava antes, eu tava fazendo Muay Thai todos os dias, tava tipo 5 vezes por semana, fora academia, fora corrida. Uhum. E aí eu cheguei num ponto que ela já tava bem debilitado. Né? E daí meu joelho começou a sentir muito a cada treino, a cada situação, a cada coisa. Eu tinha que colocar o joelho no gelo, eu tinha que tomar o máximo de cuidado possível. E não era nem não era nem quando a perna, não era nem quando eu dava, não era nem o chute em si que estava causando. Isso daí é uma coisa que é importante às vezes a galera lembrar, porque às vezes não é o movimento que você está fazendo, e como ele falou, às vezes a dor que você está sentindo é reflexo de uma outra coisa muito mais séria ou de repente muito mais interna que está dando aquele reflexo que está causando aquele problema. Uma coisa que eu percebi foi isso. Eu sentia dor no joelho esquerdo quando eu dava muito chute com a perna direita. Porque quando você dá o chute no Muay Thai, você faz um chicote que você começa que ele começa a perna vindo lá de trás, e daí você joga a perna e você tem que fazer um movimento, basicamente esse movimento aqui com o pé. Você tem que levar o pé oposto, né? O pé da perna que ficou, ele tem que girar e ele tem que levar a perna inteira. Eu não estava levando, eu só estava levando o pé, eu não estava levando a perna toda, eu não estava levando o quadril. Começou a forçar cada vez mais o joelho. Quando eu fazia... E o pessoal e a galera nas artes marciais fala muito isso. Quando você treina um lado, você tem que treinar o outro, porque senão você vai ter problema de compensação. Tá? E como, obviamente, sou destro, eu tava fazendo muito mais, tava colocando muito mais força, muito mais pressão, mesmo fazendo a mesma quantidade. Tava colocando muito mais força quando eu fazia com a direita. E daí o direto tava vindo, mais forte, o cruzado de direita tava vindo mais forte, o gancho de direita tava vindo mais forte, chute joelhado tava vindo mais forte com a direita, o joelho esquerdo começou a sentir até chegar um ponto que eu não tava podendo mais treinar. Daí eu tive que parar, e daí agora depois da recuperação vou ter que voltar com uma carga um pouco menor. Mas é aquilo, é sempre aquela dor de repente que a pessoa sente numa parte do corpo. Ela vai sempre vir de uma outra fonte, ela sempre vai vir de uma coisa mais interna,
Ou às vezes se eu tô com uma dor no joelho, se eu tô com uma dor no cotovelo, se eu tô, de repente, com uma dor um pouco mais crônica, de repente, na lombar ou na coluna, é uma coisa que dá para ser tratada ali diretamente para o cara ter um alívio mais rápido. Vamos lá. Se for uma dor articular, uma dor, por exemplo, quando você fala ali da coluna, uma dor no disco, a quiropraxia ela vai resolver. Isso você vai ter um conforto já de imediato. Às vezes, uma simples manobra eu consigo resolver esse problema. Mas é o que eu falo, e é o que eu sempre bato na tecla. A avaliação. A avaliação ela é essencial para a gente poder identificar. Para quem não está entendendo que tipo de manobra que ele está falando, e obviamente por questões até jurídicas do YouTube eu não posso sair colocando filmagens disso, mas tem aparecido cada vez mais o pessoal fazendo esses movimentos, essas manobras de quiropraxia com o pessoal, com os youtubers, né? Tipo, pegar e... você já deve ter visto em alguns lugares no YouTube da menina lá, tal, daí chega o quiroprata e vai lá e crack aqui na coluna, aqui na parte de trás dela. E aí, eu lembro que o Marcos fez isso, o Dr. Marcos fez isso comigo, puxou aqui, deu aquela estalada aqui atrás e no pescoço, né? Tem um outro movimento com o pescoço, que aqui agora até eu consegui reproduzir. Você ouviu, né? Sim, deu pra ouvir. E eu não sei se você lembra quando eu falei isso. Eu não conseguia mais fazer esse movimento. Eu não conseguia mais. Eu tava já um pouco impedido dos movimentos aqui no pescoço. E essa estalada no pescoço eu já não conseguia mais, que era uma coisa que eu fiz muito durante anos. E chegou um ponto que eu fazia esse movimento e não instalava. E era uma coisa que me dava muito alívio. E daí eu perdi, daí eu fiquei, não, droga. Daí um dia que eu sentei ali no consultório dele, achei que ia ser que nem aqueles filmes de espião russo, né? Caí pra trás, mas saí muito melhor. Verdade. E que tá essa questão toda da postura, tá? E daí entrando numa questão, saindo um pouco mais da saúde básica. Sim. Tá? Mas... Não sei se você tem esse tipo de relato, mas se tiver, seria legal compartilhar com a gente. O que acontece, de repente, com a autoestima da pessoa, com a autoconfiança da pessoa, com como que a pessoa se comunica, né, quando ela tá com a postura dela no lugar. O que acontece é o seguinte, olha, você estava comentando, você que trabalha com muito desenvolvimento, relacionamento, muito se fala em cadeias musculares, muito se fala em fáscias. Muitos autores descrevem isso de várias formas. Cabe ao profissional saber interpretar isso da melhor maneira. E quando a gente fala em cadeias musculares, por exemplo, tem pessoas, João, que eu reparo muito, que tem um centro de gravidade aqui, ó. Ela faz isso... Vai pra frente, fecha aqui, ó. Ela quer expressar uma certa emoção e o corpo dela, as fáscias, que é o que reverte aqui nossa pele, ela fica um pouco mais retraída, entende? Então, quando se trabalha com as manipulações, e aí eu entro também com o tratamento da mesa inversora, que tem um benefício assim espetacular para você que está aí em dúvida e quer conhecer um pouco mais assim do meu trabalho. Você pode acessar lá o meu Instagram. Eu tenho lá uma página que eu falo sobre os benefícios desse equipamento. Agora, quem me segue no Instagram já viu. Quem me segue no Instagram há algum tempinho viu recentemente eu lá de cabeça para baixo numa mesa e tal, sendo puxado para baixo, dizendo que era melhor do que o bungee jump. Foi isso daí. Foi a questão da mesa inversora. Foi a mesa inversora. Foi exatamente isso. E claro que quando você começa a fazer um tratamento nesse paciente que tem uma postura mais curvada, que ele leva o centro de gravidade, ou então que ele tem essa estrutura do diafragma, dessa musculatura mais atrás, quando você começa a fazer esse trabalho de ajuste... Começa a abrir, né? Abrir esse ajuste postural, se dá mais autoestima para essa pessoa, né? Então, os benefícios, quando a gente fala em questão
da qualidade de vida, ela tem vários aspectos. Como é que está a questão emocional, cognitiva, a parte da capacidade física. Então, tudo isso é trabalhado dentro de um tratamento. Porque eu sempre falo que a fisioterapia ela é uma ciência. Não adianta lá, de novo, você não precisa você ir uma única vez e não voltar nunca mais. Você tem que ter uma programação. Entende? Assim como na atividade física, na musculação, né, no próprio desenvolvimento pessoal ali, você vai. Precisa praticar. Você precisa praticar, né? Então, é isso. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Qual cuidado que uma pessoa pode começar a ter mais? O que você percebe assim que, nossa, esse daqui é o principal erro da maioria dos pacientes? Olha, qual o principal cuidado assim, que a pessoa pode tomar hoje para cuidar melhor da postura dela e já ter um efeito nisso? Já poder ter uma solução. Uma solução. Então, eu falo também, porque lá no consultório eu trabalho, a minha irmã, ela é nutricionista, né? Então a gente faz um trabalho ali integrado. Conjunto. Sim. Então eu falo muito da importância da pessoa ter uns bons hábitos alimentares. Sono é importante. O quanto que eu comecei a valorizar mais o sono de um ano para cá, porque realmente estava fazendo falta. O consumo de água também para hidratar, né? A gente está passando agora por uma fase aí complicada aí, enfim. Mas assim, consumo de água, boa alimentação, bons pensamentos, né? Se acordar bem, com uma vibe legal, né? Tudo isso ajuda o profissional. É tudo da responsabilidade lá do fisioterapeuta? Não, é 50-50, né? É você dar ali o máximo. Eu, na minha profissão, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo que eu faço. E eu venho desenvolvendo cada vez mais assim, estudos, eu estou fazendo cursos, estou finalizando a minha pós. Enfim, eu tenho buscado cada vez mais recursos para trazer o maior benefício a esse paciente. Entendi. E assim, um hack ou de repente um fundamento mesmo, que a pessoa, um exercício que a pessoa possa fazer todo dia para garantir que a postura dela esteja no lugar? Então, quando a pessoa ela faz o tratamento, eu sempre passo as orientações domiciliares, os exercícios que ela deve fazer em casa. Não tem uma coisa tipo tamanho único, não tem uma coisa que todo mundo deveria fazer. Na verdade, depende de cada um. Cada pessoa é um trabalho individualizado. Por isso que o meu trabalho ele é personalizado, individualizado. Faz todo sentido. E uma coisa que eu queria até falar, João, para vocês é o seguinte. Muitos pacientes, quando vão até o meu consultório, relatam muito de hérnia de disco. Doutor, vim com uma hérnia... vindo o meu médico ele me proibiu a fazer movimento de rotação, de flexão, porque eu tenho uma hérnia. Estudos mostram agora que mais de 90%, olha que coisa interessante, mais de 90% das hérnias, elas são assintomáticas. Então você tem uma hérnia aí, e às vezes não é a hérnia que está te impedindo de fazer esses movimentos, você vai fazer esses movimentos, porque o corpo ele vai ser preparado para você fazer esses movimentos. E outra coisa, pessoal, diagnóstico não é destino não, viu? Diagnóstico não é destino. Então, quando você sentir algum desconforto, tá em dúvida, vou procurar um médico, lembra sempre de um seguinte, o fisioterapeuta, ele é o profissional de primeiro contato. Então não precisa você correr para fazer um exame de imagem, você fica ali meio que apavorado. A gente escuta muito isso das pessoas, ficam muito preocupadas. O cara procura o primeiro médico que está disponível, acaba não procurando uma segunda opinião depois e acaba perdido. Acha que tem que fazer cirurgia, fica apavorado. E também tem estudos que comprovam que o exame de imagem ele piora o teu prognóstico. Ele piora. Então, às vezes, eu já recebi paciente lá no consultório que veio com exame de imagem e falou assim, doutor, a minha coluna tá podre. Olha só, eu tenho isso aqui, tenho uma protusão, tenho uma hérnia e tal. Eu falei, não precisa ficar apavorado.
precisa ficar, eu tô com isso. Vamos testar primeiro, né? Vamos testar. Vamos testar, vamos fazer lá os procedimentos, faz uma avaliação e que vai dar tudo certo. E outra coisa, João, eu estava lendo agora, recentemente, os chineses, eles fizeram um estudo, eu não me recordo exatamente qual foi, mas eu lembro a quantidade de pessoas, mas teve um grupo A e um grupo B. Esses pacientes eles foram submetidos a procedimentos intraarticulares e extraarticulares. Quando a gente fala extraarticulares, tecido mole, ligamento, músculo, tendão, para saber se essas dores da hérnia de disco, se essas intervenções fisioterapêuticas, qual seria a resposta desse paciente? E olha, para alegria do fisioterapeuta, 100% desses pacientes que submeteram a essas intervenções extraarticulares, elas obtiveram resposta assim, qualidade de vida 100%. Voltaram a fazer suas atividades normais. Isso é grande orgulho para nós fisioterapeutas. Muitas vezes o cara recebeu um tratamento, tá? Isso é uma coisa que eu já cheguei a essa mesma conclusão conversando com outros profissionais de saúde, em outras áreas também, que muitas vezes o cara sai correndo na direção de um tratamento de intervenção muito pesada, né? De um tratamento invasivo, de uma cirurgia. Sim. Né? Na nutrição acontece isso, da pessoa né, ganhar peso, ganhar massa gorda, né? E ficar achando que precisa fazer uma cirurgia, precisa performar uma cirurgia bariátrica, precisa fazer alguma coisa, quando na verdade uma mudança na alimentação, uma mudança no estilo de vida já vai trazer uma melhora na qualidade de vida absurda. Um grande amigo meu, tá, Vicente, promotor da Bem Brasil, inclusive, ele é um cara que ele fez capoeira durante muitos anos, ele é mestre de capoeira. Sim. E hoje ele é dedicado, ele é especializado nessa questão do movimento, né? Da vértebra, daquele cuidado do seu movimento. Sim. E ele teve recentemente uma cirurgia, se não me engano, no joelho, e ele se recuperou em um dia. Um dia de recuperação. Porque ele teve todo um preparamento, todo um regime de treinamento antes da cirurgia, ele teve toda uma preparação, todo um tempo para poder se preparar, e daí ele foi fortalecendo, antifragilizando, né, os tendões, antifragilizando toda aquela área ali. Inclusive, quero chamar um dia, Vicente, tá convidado para participar do podcast, falar sobre isso. Inclusive, eu acho que é puta de um assunto do caramba pra gente abordar aqui. Legal. E daí ele teve toda essa recuperação super rápida, porque quando você cuida do teu corpo, isso aí foi uma coisa que eu percebi que é real para várias áreas. Sim. Quando tu cuida do teu corpo de uma forma completa, integrada, sim, você não precisa do procedimento invasivo. Isso. Você raramente vai precisar do procedimento invasivo. Ele vai ser um último caso, uma situação muito grave, aí, uma coisa bem séria, né? Isso que você está falando, esse trabalho aí de prevenção, né? Por exemplo, sim, por isso que eu sempre falo para que a pessoa ela tenha uma programação para fazer as atividades. Por quê? Porque esse trabalho que esse seu amigo ele obteve e essa resposta aí de cura em um dia é possível, claro que é possível, porque ele fez um trabalho provavelmente preventivo, um trabalho de propriocepção, e aí você dá essas informações ao corpo corticais, você dá essas informações ao teu sistema nervoso e uma eventual instabilidade, o corpo ele entra em proteção e traz essa resposta e já aí traz que a gente cura. A cura, né? Essa resposta da cura. E quem quiser encontrar o Dr. Marcos Lira, além do consultório em Copacabana, no Rio de Janeiro, como o cara pode fazer para te encontrar, para de repente fazer uma avaliação, para conhecer talvez um pouco mais do seu conteúdo, do seu trabalho, do que você tem feito aí? Então, o meu consultório ele fica em Copacabana, né? A pessoa pode me encontrar lá. Depois eu posso deixar aqui o link aí para você acessar lá o endereço. Fica na Nossa Senhora 769. Eu vou ter um imenso prazer em te ajudar, melhorar a tua qualidade de vida. E é isso. As pessoas podem me encontrar lá
tá? É onde eu fico. Tem um Instagram, um canal no YouTube, alguma coisa? Tem. Eu tenho o Instagram, é o Dr. Marcos Lira, tá aí, anota. Tá aqui, bem aqui embaixo aqui dele. Dr. Marcos Lira, tem meu Facebook, o canal no YouTube também. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo, tá? Na descrição. Para a galera que tá assistindo ao vivo aqui no Instagram, a gente depois vai fazer uma rodadinha de perguntas e respostas com vocês. E, galera, é isso, tá? Muito obrigado, é o Marcos. Obrigado pelo convite. E a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Valeu, eu sou o João Vitor Superboss. Se inscreve no canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback e a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Foi.